Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos seguindo aqui com o nosso curso que agora está ficando cada vez melhor, mais avançado, então está ficando muito bom esse curso. Na aula passada a gente concluiu a parte de tributação de ICMS, né? Então, essa aula nós vamos continuar com essa parte de tributação ainda, para ver essas questões ainda. A gente tem ainda tributação de ISS, tributação de PIS e COFINS, então vou mostrar isso para vocês. Vou abrir aqui o nosso sistema, o retaguarda. Vamos aqui. Eu estou na base, em outra base aqui, pessoal. Vocês lembram da tecla de atalho de alterar a base? Eu estava fazendo uns testes. Ctrl Alt mais C, a gente abre essa tela aqui, né? Vamos usar a nossa base do curso. Conectar, conexão alterada com sucesso. Ele vai fechar a tela e abrir novamente para a gente já com essa nova, essa alteração, tá? Aqui já está na base curso City. Vou entrar com o usuário Everton. Beleza, acessamos aqui a nossa base. Pessoal, é o seguinte, vamos continuar, como eu falei, a gente está fazendo só cadastro, dessa vez a gente está trabalhando com as tributações. Então, aqui em cadastros fiscais. Então, vamos à primeira tributação, pessoal, vamos ver aqui um pouco só da tributação de ISS. Aqui, gente, a gente tem a tributação de ISS. ISS é Imposto sobre Serviço. Tem alguns lugares que eles costumam colocar sobre o nome ISSQN, que é Imposto sobre Serviço de qualquer natureza. Aqui a gente vai chamar somente de ISS, tá ok? Então vocês vão poder inserir aqui, ó. Vamos colocar na descrição aqui, ó. ISS tributado. Né? Vamos colocar um plano de contas contábil. Até hoje, como eu falei, a gente ainda não mexeu com os planos de contas. Vamos só colocar esse ativo aqui. O código da situação tributária, que é uma normal, né? O valor dessa alíquota vai depender muito do município seus, pessoal. Lembrando que vocês sabem disso. O ISS, ele é um imposto do município, não é um imposto estadual, tá? O ICMS é um imposto estadual, o ISS é um imposto do município e o PIS e COFINS é um imposto federal. Então é bom saber essas diferenças, tá? Aqui a gente tem o CFOP que é utilizado neles, vamos deixar o padrão aqui e vou salvar. Então aqui, pessoal, eu não vou entrar muito em detalhe, mas você pode inserir aqui, ó, alguns tipos, que é o normal, que é o que você vai pagar o imposto, a maioria vai ser esse. O retido, a substituta e a isenta. Mas, gente, pode acreditar, a maioria dos serviços seus vão ser normal, tá bom? Então, vou cadastrar só esse para não ter essa dificuldade. Quando a gente estiver fazendo o cadastro do item lá, a gente vai precisar informar esse ISS, tá? Então, já vai estar cadastrado. Beleza, então é só isso aqui. Um outro imposto, a gente tem o IPI. Vamos do mais simples para o mais complicado, que é o cadastros fiscais. Vamos falar do IPI. IPI é o imposto sobre produção e industrialização, né? O imposto de produção, industrialização. Então, a maioria dos clientes nossos não vai ter, porque a gente trabalha muito com o varejo, não trabalha muito com a indústria. Então, a maioria não vai ter. Mas aqui você pode cadastrar caso tenha algum produto seu que incide IPI sobre ele. Já vai vir sempre cadastrado aqui, ó, sem incidência de IPI, tá? Então, vamos deixar esse padrão também. Eu passei aqui só para dar uma pincelada com vocês, mas se tiver alguma situação que vocês precisem, pode deixar aí nos comentários, mandar mensagem para a gente que a gente fala só sobre IPI, mas não vem ao caso no momento. E por último, nessa questão de tributação, nós temos o PIS e COFINS. PIS e COFINS é importante, pessoal. O PIS e COFINS, como eu falei, é o imposto federal, são dois impostos, né? É o PIS e a COFINS. São impostos de contribuição social, tá bom? Então, assim, existem alguns CSTs para eles. É o 01, que é o tributável, onde você vai pagar o tributo desse PIS e COFINS. Essa alíquota dele vai depender muito do regime que você está enquadrado. Se for um regime de lucro normal, do regime normal, o lucro real vai ser 1,65 e da PIS e 7,6 da COFINS. Se for presumido, lucro presumido, vai ser 0,65 do PIS e 3 da COFINS. E se for simples nacional, o percentual vai estar batendo lá, vai ser sendo informado lá dentro das faixas de cada um que está enquadrado.
tanto do anexo como da faixa, tá? Então aqui já vem pré-cadastrado, eu passei aqui só para mostrar para vocês, ó, operação tributável. Ele tem a mesma lógica, pessoal, do ICMS, tá bom? Então assim, eu não vou entrar em muitos detalhes, vou só abrir um aqui e pegar o padrão para vocês entenderem. Olha só, a mesma lógica que a gente fez lá no cadastro de ICMS, então não preciso refazer aquela parte técnica e mostrar para vocês. Olha só, o grupo do PIS, né, nesse caso que é tributado, e a operação é 01, CST 01. Aqui eu tenho a alíquota do PIS, a alíquota da COFINS. Esse cliente aqui, em específico, ele está cadastrado como regime de lucro presumido, tá bom? Então, são essas aqui os percentuais dele. Se fosse o normal, seria diferente. A alíquota de PIS é quando é aquele PIS cobrado por unidade. A gente quase não vai usar também. Inclusive a operação aqui, ó, é a 02 quando o PIS é cobrado por unidade. Vou cancelar aqui, que é só para vocês entenderem isso aí. Então, geralmente a gente vai ter o 01, o 04, que é os monofásicos. Os monofásicos, gente, é similar com a substituição tributária do ICMS, tá bom? A operação tributável a alíquota zero, ou seja, são os benefícios, né, que não vai ter alíquota. A operação tributável por substituição tributária, por exemplo, cigarro, né, tem substituição tributária. E esse 99, ele está aqui como um dos padrões, mas o 99 é para o Simples Nacional, que geralmente nem vai pagar o imposto do PIS e da COFINS, principalmente se estiver lá no anexo 1, na faixa 1, nem tem alíquota, se eu não me engano. Então a gente coloca 99 aqui para o Simples Nacional. Mas quando é empresas de regime normal, é interessante que nem fique essa 99 aqui, tá? Então lembre-se disso, empresas de regime normal, seja lucro real ou lucro presumido, é interessante que nem fique essa opção de 99. Eu vou deixar aqui no meu caso porque como é estudo e a gente está aprendendo, a gente pode precisar dela, então deixa aí. Pessoal, então é simples esses cadastros. Você vê que eu não entrei muito na parte técnica porque a gente já viu isso falando lá em ICMS. E aí depois, se vocês quiserem aprender mesmo sobre algum tipo de tributação, pode mandar recado que a gente pode fazer uma aula específica só para tributação que vocês tiverem dificuldade. Vamos só dar uma passada nesse menu de cadastros fiscais aqui para a gente finalizar ele, tá? A gente tem aqui, ó, cadastro de CFOP. Vocês não vão precisar mexer nesse cadastro CFOP, que todos eles já estão cadastrados aqui. Já vem por padrão. Como eu disse para vocês aquela vez, o CFOP é o Código Fiscal da Operação. Então, para cada operação tem um CFOP específico. Eles já vem cadastrado aqui, ó. Tá? É interessante aqui, pessoal, que caso vocês precisem fazer algumas alterações depois ou detectarem alguns erros, nesse cadastro de CFOP, o que é interessante a gente ver aqui, ó? A gente tem o CFOP, que é 2303, tem o CFOP correspondente e o CFOP de devolução. Isso aqui é uma configuração no sistema. Então, quando vir esse CFOP, como ele é o CFOP de entrada, qual o CFOP correspondente de saída? É esse. E qual o CFOP correspondente para uma devolução? É esse. Então, uma pré-configuração para que quando a gente for trabalhar com emitir uma nota fiscal, quer de devolução, quer seja de saída, a gente entender essas correspondências, o sistema está bem configurado para essas correspondências. Aqui vocês vão ter a descrição do CFOP, para que ele serve, tá? Uma explicação mais detalhada, vocês podem ler. Aqui embaixo, ó, se esse CFOP vai gerar crédito de ICMS, ou seja, na entrada, quando tiver CFOP, gera crédito de ICMS, né? Se gera crédito de PIS e COFINS, ou seja, esse CFOP gera crédito de PIS e COFINS, e se esse CFOP também movimenta o estoque. Então é por aqui que faz essas configurações. Então, se por acaso deu entrada num produto, não gerou crédito, tinha que ter gerado, significa que o CFOP aqui não está configurado para gerar esse crédito. A mesma coisa do PIS e COFINS. E não movimentou o estoque, aqui não está marcado para movimentar estoque. E outra coisa, se movimentar onde não deve movimentar, é só você vir aqui no CFOP e desmarcar essa operação. Então o sistema vai sendo configurável, mas como eu disse anteriormente, você tem que saber o que está fazendo, tá bom? Vou cancelar essa operação aqui. Então aqui você vai ver todos os CFOPs com esses detalhes que eu falei.
gera crédito de PIS e COFINS, movimento estoque. Nesse caso aqui, ó, todos eles aqui estão marcados para não gerar crédito de PIS e COFINS. Primeiro porque, como eu falei para vocês, a gente está simulando um lucro presumido. Então, o lucro presumido não tem crédito de PIS e COFINS, tá? O PIS e COFINS de lucro presumido, ele é cumulativo. Só se ele fosse do lucro real. Lucro real não é cumulativo, tá bom, pessoal? Fica bem atento com esse detalhe aí, tá ok? Vamos fechar aqui essa tela de CFOP, eu creio que ficou bem explicada. E vamos voltar lá nos cadastros fiscais, vamos ver se tem alguma coisa para a gente finalizar ele. A gente tem aqui o cadastro de natureza de operação. As naturezas de operação, gente, como se fosse um CFOP, mas não é isso, é o que vem escrito lá em cima da nota, o que você está fazendo, se é uma venda de mercadoria, o que você está fazendo, a natureza dessa operação. Então aqui ó, você tem venda de mercadoria registrada em ECF, devolução de venda, então você pode cadastrar as suas naturezas de operação. Eu vou abrir um aqui, ó, por exemplo, venda de mercadorias. Aqui ó, venda de mercadoria. Em todas as naturezas de operação, gente, você vai ter aqui, ó, a transação, o CFOP da transação estadual vai ser esse, padrão. Qual o CFOP da transação interestadual? Esse é o padrão. Qual o CFOP para transação estadual, só que substituição tributária? É esse. E para interestadual? É esse. Então você vê que pela natureza de operação, o sistema consegue determinar ali quais os CFOPs que devem colocar nos seus itens, de acordo se ele for substituição tributária ou não. Essas caixas aqui de baixo, essas caixas de seleções, é para você escolher onde vai estar disponível essas naturezas de operação. A gente tem algumas telas que fazem determinadas operações. Tem tela para simples remessa, para nota de devolução, para nota de venda, para nota de transferência. Então aqui determina onde esse CFOP vai estar disponível. Nesse caso aqui, ó, vai estar disponível somente para venda, tá vendo? Venda de mercadoria somente para venda. Vou até cancelar aqui e abrir um outro. Por exemplo, devolução de venda aqui, ó. Você vê que venda não está mais marcado, está marcado aqui em devolução de venda. A gente tem aqui, ó, nota fiscal destinada à devolução. Esse CFOP vai informar que essa nota fiscal é uma devolução, porque tem uma marcação específica lá na NFE, que a gente tem que marcar que essa nota é referente a uma devolução. Então, marca-se aqui. O tipo dessa natureza de operação, se é uma entrada ou se é uma saída. Nesse caso específico, devolução de venda é quando um cliente meu me devolve a mercadoria. Então, para mim, é uma entrada. Se fosse uma venda lá, ó, a venda é uma saída. E a gente ainda tem aqui, ó, exterior e compõe relatório. Esse compõe relatório aqui, pessoal, a gente tem um relatório de notas fiscais que emite numa tela de gerenciamento de notas fiscais. A gente não chegou lá ainda, mas depois nós vamos chegar. E quer saber se essa natureza de operação vai compor aquele relatório dessas notas fiscais, para que seja feito realmente a apuração certinha daquelas notas. Porque vamos supor, você tem uma nota lá de venda, a venda compõe. Você tem uma aqui, ó, venda de mercadoria registrada em ECF ou NFE. Tá vendo? Ela não compõe. Por que não compõe? Porque essa venda é uma venda referenciada à outra. Então, se eu mandar compor, é como se eu tivesse duas notas fiscais para uma mesma operação. Uma nota fiscal primeira de consumidor final, que a gente fez, e depois o cara veio, não, eu quero a nota grande, igual fala assim na linguagem popular, eu quero a nota grande, que é a modelo 55. Então, emite-se a modelo 55, referenciando a modelo 65. Então, são duas notas para a mesma transação. Então, essas notas modelo grande que referencia, a gente marca aqui, ó, desmarca para não compor o relatório. Então, você fique atento aqui. Então, você que vai configurar da melhor maneira que você achar que vai ficar bom os seus relatórios. O que você quer que entra, o que você quer que não entra, beleza? Bom, pessoal, aqui a gente tem também filiais, tá? Essa parte de filiais é saber em quais filiais vão estar disponível isso aqui. Por que isso aqui é interessante? Vamos supor aqui, ó, que eu tenho devolução de venda. Vamos pegar aqui deixa eu ver se tem um negócio aqui, ó, retorno de mercadoria depositada em depósito fechado. Vamos dar um exemplo, retorno de mercadoria. Isso aqui é quando um retorno de mercadoria volta uma mercadoria de um depósito fechado. Então, nas filiais, eu posso colocar aqui, ó,
que ele vai estar disponível nessa filial. E vamos supor que eu tenho lá na minha filial, no meu depósito, eu posso mandar uma nota fiscal, fazer alguma coisa, entendeu? Deixa eu ver se eu acho uma coisa aqui que seria interessante. Remessa para depósito fechado, armazém. Tá, vamos usar essa aqui como exemplo, para vocês entenderem aquela questão de filial. Remessa para depósito fechado ou armazém geral. Se eu vir em filiais aqui, ó, suponhamos que esse aqui é a minha empresa filial e esse aqui é o meu depósito. Então não é interessante que eu deixe o depósito aqui, ó, porque o depósito não vai enviar para um depósito de novo. Entenderam o que eu estou falando? É só para a gente fazer uma questão de segurança para que as pessoas não usem a natureza de operação errada. Então nesse caso aqui eu tenho que remover essa filial e deixo só na principal que eu quero, só essa que vai mandar para o depósito. Então se eu tiver uma natureza de operação lá que o pessoal vai enviar do depósito para a matriz, então tem que deixar aquela natureza de operação disponível só para o depósito. Eu espero que vocês tenham compreendido aí. Então pessoal, eu acho que a gente vai ficar por aqui nessa parte de tributação. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu sei que mais na frente a gente vai ter que voltar nessas telas para ver essas configurações, então a gente vai entendendo melhor como funciona essa dinâmica de configuração. O sistema, ele é todo configurável, todo. Para quê? Para que lá para o usuário final, ele vai lá emitir uma nota fiscal, ele simplesmente escolhe a operação, clica no botãozinho lá, gerar nota fiscal, e a mágica acontece. A nota fiscal já sai sem ele precisar ter nenhum conhecimento, não precisa ter nada, ele vai conseguir gerar uma nota fiscal. Mas para que isso aconteça, todo o sistema tem que estar bem configurado e feito isso por uma pessoa que entende e saiba o que está fazendo, tá ok? Eu espero que vocês tenham gostado dessas explicações. Qualquer dúvida pode colocar aí e a gente vai conversando e vai melhorando essas explicações e tirando as suas dúvidas, tá ok? Um abraço para vocês, gente, até a nossa próxima aula.